Olá pessoal, eu sou o tio Itamar do Ministério Infantil da Segunda Igreja Nova Jerusalém e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o grande amor de Deus. Esse amor é o que deve nos mover, é o nosso motivo para viver. Nós devemos viver para compartilhar deste amor com as pessoas ao nosso redor. E este grande amor, Jesus demonstrou quando ele foi condenado a morrer na cruz. Nós sabemos que Jesus realizou vários milagres e que ele tinha poder para se livrar da condenação da cruz, para se livrar da morte na cruz. Porém, Jesus, ele sabia que o salário do pecado é a morte. E Jesus, ele nunca cometeu nenhum pecado. Jesus foi perfeito. Mesmo sem cometer nenhum pecado, ele foi condenado à morte na cruz. A morte que era a condenação para criminosos. Mesmo sem cometer nenhum pecado, Jesus foi condenado a morrer como um criminoso. Mas Jesus, ele morreu na cruz porque ele quis morrer, porque ele quis pagar pelos nossos pecados. Quais são esses pecados? Para falar sobre este grande amor de Deus, eu vou falar com vocês, vou compartilhar com vocês um versículo que está lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 3. E diz o seguinte: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, o Senhor fez cair sobre ele todos os nossos pecados, todas as coisas que nós fazemos que são ruins e que não agradam a Deus, todas as coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós falamos, que não agradam a Deus. Todas essas coisas são coisas que nós fazemos e merecemos morrer por fazermos. Mas Jesus, sabendo disso, amando cada um de nós, resolveu morrer em nosso lugar. E morreu uma morte de cruz, uma morte de muito sofrimento e humilhação. As pessoas ao redor, elas humilhavam Jesus. Algumas até diziam, quando Jesus estava ali na cruz: se você é filho de Deus, peça para que ele o liberte. Se você é Deus, desça daí, que nós iremos crer em você. Mas Jesus sabia que morrer na cruz era necessário para que nós pudéssemos viver. E este amor que Jesus demonstrou por nós na cruz, este amor deve ser compartilhado com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus então, ele pagou pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado algum, mas ele morreu pelos nossos pecados. E vocês sabem quais são esses pecados? São muitos. Eu tenho alguns deles aqui para mostrar para vocês. Jesus então lá na cruz morreu e pagou pelos nossos pecados. Ele pagou pela nossa inveja. Ele pagou pelas vezes que a gente roubou, sabe? Mesmo quando a gente roubou ali um doce escondido, qualquer coisa que a gente tenha roubado é roubo. Então, em algum momento a gente teve inveja, a gente roubou, a gente já contou alguma mentira. Todos esses pecados, o palavrão e outros pecados que eu não estou colocando aqui, mas que vocês já sabem, porque tudo que a sua consciência acusa, que você faz, que você vê, ouve, fala e faz, que você sabe que não agrada a Deus, é pecado. Todas essas coisas, então, têm um salário, tem uma condenação, que é a morte. Então todas essas coisas que são pecados, Jesus levou com ele
lá na cruz e morreu na cruz em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados. E sabendo disso, sabendo que Deus amou a nossa vida ao ponto de dar a sua própria vida por nós, nós devemos então viver para compartilhar este amor com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a nossa razão de viver, que essa seja a sua razão e a minha razão de viver, compartilhar o amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam conhecer deste amor. Então é isso que eu desejo para vocês nessa Páscoa, que vocês vivam por essa razão, compartilhar do amor de Deus para as pessoas ao seu redor. E para a gente finalizar a nossa palavra de hoje, eu quero compartilhar com vocês o desenho de uma cruz. Eu quero fazer com vocês uma cruz em 3D. Então eu vou mostrar passo a passo e vocês me acompanham de onde vocês estiverem. Para fazer esse desenho da cruz, nós vamos precisar de algumas coisas. Vamos precisar de uma folha de sulfite. Peguei uma folha de rascunho, mas você pode pegar uma folha limpa, nova, se você quiser. Nós vamos precisar de um lápis e nós vamos precisar de uma borracha. Então, vamos lá? Vamos fazer então o desenho de uma cruz em 3D. O desenho ele pode ser feito em duas dimensões, 2D, ou em 3D. E aí eu vou explicando para vocês durante o nosso vídeo, durante a nossa aula de como fazer uma cruz. Então vamos lá, pessoal. Eu esqueci de falar, mas nós vamos precisar também de uma régua. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma margem para a gente saber a distância que a gente vai utilizar para iniciar a nossa cruz de um lado e de outro uma pequena margem, só para a gente ter uma ideia de onde a gente vai começar a fazer a nossa cruz. Então a nossa cruz começa a partir dessa margem que eu acabei de fazer. E nós vamos medir com a nossa régua em torno de 22 centímetros. 22 centímetros de um lado a outro. A gente vai fazer uma linha de 22 centímetros e a gente vai medir 3 centímetros no começo da linha e mais 3 centímetros no término da linha, para a gente fazer mais uma linha do mesmo tamanho, de 22 centímetros. Então vamos lá fazer uma linha de 22 centímetros. Então temos aqui duas linhas de 22 centímetros. A gente vai fechar aqui a ponta, formando um grande retângulo. Dos dois lados iremos fechar. E agora nós iremos medir 4 centímetros do início da primeira linha. E depois mais 3 centímetros. 4 centímetros. E depois 1, 2, 3 centímetros. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. 4 centímetros, 1, 2, 3 centímetros. E aí a gente vai saber onde vai ficar a parte que vai formar a cruz. A gente vai fazer agora uma outra linha. Uma linha que vai ter 4 centímetros, 1, 2, 3, 4 de um lado e mais 4 centímetros do outro. 1, 2, 3, 4. Embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai contar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E do outro lado, 1, 2, 3, 4. E aí a gente fecha a linha e basicamente a gente termina uma cruz em duas dimensões, uma cruz em 2D. Então a gente tem aqui uma cruz em 2D, duas dimensões. Para a gente transformar essa cruz numa cruz em terceira dimensão, a gente vai fazer pequenas linhas de 2 centímetros na vertical. Vamos lá.
Então, ó, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Em várias das quinas aqui da cruz, a gente vai fazer linhas de 2 centímetros. Então, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui. Linhas de 2 centímetros na vertical, nas pontas da cruz. E a gente então vai ligar essas linhas em outras. Então, ó, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui. De um lado, do outro a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui também a gente vai ligar. E aqui também. Feito isso, a gente vai apagar os excessos. Ou seja, as linhas que já não pertencem mais ao desenho. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma linha que não pertence mais ao desenho. Essa linha também não pertence ao desenho. Vão ficar aqui na cruz apenas as linhas que a gente sabe que pertencem ao desenho da cruz. Aqui também tem uma outra linha que não pertence ao desenho. Pronto. Temos então uma cruz em terceira dimensão. Essa cruz, provavelmente, a parte que pertence às laterais aqui, ó, essa parte, ela provavelmente ela teria uma sombra, porque seria a parte mais escondida, a parte onde a luz não alcançaria. Então, para representar essa sombra, a gente vai pintar com preto, pode ser com o próprio lápis grafite. Então vamos lá, com o próprio lápis grafite, iremos pintar a parte que representa a sombra. Aí na casa de vocês, vocês podem pintar com mais cuidado, podem usar o lápis de cor. Bom, a gente percebe que ao pintar de preto, a gente tem esse efeito de 3D mais visível. E aqui, basicamente, a nossa cruz está pronta. Então, essa é a nossa cruz. É isso aí, pessoal. Obrigado e que Deus seja com cada um de vocês. Amém.